biomassa do planeta Terra. Eu sou o professor Vilmar, estou aqui mais uma vez junto com vocês para a gente desvendar alguns segredos desses seres vivos maravilhosos. Hoje nós vamos conhecer os organismos e os vegetais intermediários, no caso as briófitas e pteridófitas, antigamente chamada de pteridófitas, mas atualmente conhecidas como plantas vasculares sem sementes. Nós vamos entender algumas particularidades desses grupos. Mas antes de a gente falar dos dois grupos, nós temos que entender um pouquinho da evolução das plantas. Esse cladograma aqui que eu estou mostrando para vocês, ele vem mostrar como surgiram, né, esses organismos que a gente conhece hoje, esses seres autótrofos que existem hoje, e quais foram, durante o passar do tempo, as mudanças evolutivas que deram origem a esses grupos de plantas que a gente conhece. Bom, o ancestral comum provavelmente foi uma alga verde fotossintetizante, que eles chamavam de talófitas. Né? Aqui você tem um ancestral comum de um grupo. Esses grupos, vale lembrar que eles são monofiléticos, né? São grupos de indivíduos que descendem de um mesmo ancestral. Então, os grupos monofiléticos eles descendem dos mesmos ancestrais. E nós temos aqui as cladogêneses, ou seja, as novidades evolutivas. E essas novidades evolutivas acabaram dando origem, não é, a os grupos que a gente conhece hoje. Se a gente for olhar, você tem as briófitas, né, que nós vamos conversar hoje, as pteridófitas. Antes das briófitas, nós tínhamos essas algas verdes, essas talófitas, e quando surge o embrião protegido, dá origem a essas briófitas. Depois, a presença de vasos condutores de seiva, eu ainda não consigo dominar bem esse negocinho aqui, esse marca-texto, mas eu vou chegar lá. Conhecemos as pteridófitas. Depois, nós vamos ver outros dois grupos, que aí você já existe a presença de sementes e a formação do tubo polínico, né, para a polinização. Aí vai surgir as gimnospermas e, por fim, as flores e os frutos, que surgem as angiospermas. Vale lembrar que isso levou milhares de milhões de anos. Aí nós temos as espermatófitas, são esse grupo aqui, né, que pelo colchetezinho a gente consegue ver, que são as plantas que produzem sementes. As briófitas estão fora desse grupo. E as plantas vasculares, que também são conhecidas como traqueófitas, porque elas têm presença de vasos condutores de seiva. E o grupo todo a gente chama de embriófitas. Bom, falando das briófitas, quais características esse grupo apresenta? Eles são um grupo de transição, isso é importante, porque as plantas até então, como elas eram algas aquáticas, elas sofreram uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Esses organismos, eles enfrentam alguns problemas, né? Esses problemas é a quantidade de água. O que significa isso, pessoal? Essa quantidade de água é importante porque eles ainda são dependentes de água para a sua fecundação. As briófitas, elas não possuem, isso é importante, elas não possuem raízes e a absorção da água ocorre através da superfície do corpo, do gametófito. Nós vamos lá descobrir mais para frente o que é o gametófito. Esse gametófito está em contato com o substrato, então aí existe uma troca e a absorção dessa água. Elas apresentam então estruturas que são chamadas de rizóides. A água então ela vai ser transportada de uma forma mais lenta. Você não tem raiz, então
A água ela é transportada de forma mais lenta, diferente das plantas vasculares. Nós vamos ver mais para frente que isso é importante. Além disso, né, a quantidade de água disponível para as briófitas é menor e, além de tudo, ela vai sofrer perda dessa água através da transpiração. Então, não apresentam estruturas adequadas para a transpiração da água. Elas apresentam também uma epiderme fina, né, uma cutícula, né, uma epiderme fina, com cera. Essa cera ela é importantíssima porque ela auxilia contra justamente a perda de água. Então, essas plantas elas são comuns aonde? Em ambientes úmidos e sombreados. Porque daí, se é úmido, você tem uma disponibilidade de água, né? E se é sombreado, você evita a perda dessa água. E elas vão ocorrer aonde? Em todas as florestas tropicais e florestas temperadas. Bom, outra característica, né, que mostra a dependência da água é que o gameta masculino, né, o gameta masculino, ele é flagelado. Ele tem um flagelo, ele tem uma cauda e ele precisa justamente dessa água para se deslocar até encontrar o gameta feminino. Então, os gametas eles vão se deslocar, né, de modo muito mais eficiente no meio líquido, pessoal. Então, no ambiente terrestre também, a necessidade das gotas de orvalho, né, ou de chuva, para que isso, né, para que o gameta masculino chegue no gameta feminino. O gameta feminino, né, nas plantas, diferentemente dos animais, que a gente chama de óvulo, nós vamos chamar de oosfera. Então, tem algumas diferenças. Nas briófitas e nas pteridófitas, o gameta masculino, ele é sempre flagelado e ele é chamado de anterozoide. Certo? Nos animais a gente chama de espermatozoide, mas nas plantas, no caso das briófitas e pteridófitas, a gente vai chamar de anterozoide. Então essa reprodução é por dependência de água. E aí também explica porque elas se encontram em locais úmidos. Existem espécies, né, que vivem em água doce, algumas em borrifos de água do mar, nos costões rochosos, então a gente vai achar muito musgo ali. E a gente vai achar em várias regiões. Regiões secas, mas se você tiver a presença de água depois, elas voltam à sua normalidade. Isso é importante, isso é um processo ecológico que é bom a gente frisar, que algumas briófitas são sensíveis, né, são sensíveis ao ambiente. Então, elas também vão indicar o quê? A má qualidade do ar. Então, se a gente consegue, né, dentro da ecologia, indicar a má qualidade do ar. Bom, os principais grupos, né, os principais filos das briófitas são os indivíduos do filo Hepatófita, né, Hepatos, eles parecem, porque Hepatos, né? Fita, a palavra fita significa planta, e hepatos, fígado. Né? Então eles têm formato de fígado, engloba 6.000 espécies, olha a quantidade de espécies desse grupo. Eles têm os gametófitos, a parte dos gametas achatado ou folhoso, vão se fixar no solo por meio de rizoides e tem estruturas especiais chamadas gametóforos, onde são formados os gametângios. Tá? A fecundação ela ocorre através da presença do ovo ou zigoto, 2N, e dá origem a esporófitos. Não tem sementes, tá, pessoal? Por isso que você tem todas essas estruturas. Aqui a gente tem um exemplo desses dois carinhas aí. Desse grupo da hepatófita. Aí tem dois carinhas aqui para a gente ver. E aqui, olha que interessante. Nesse grupo aqui, nós temos a presença do gametófito, dos gametófitos e o gametângio masculino aqui.
Nós temos outro grupo, que é o Anthocerophyta, né? Os antóceros. Eles já têm uma diferença dos hepatófitos. Vocês podem perceber aqui nesse desenho que eles já apresentam essa estrutura mais alongada, né? É um corpo multilobado e apresenta um alongamento ereto do esporófito. Dá para ver aqui, que é isso que eu acabei de falar para vocês. E o nome do grupo, justamente, né, o aspecto do seu esporófito. Então, Anthocerophyta, antóceros, apresenta esse alongamento aqui do seu corpo. Aqui tem uma foto para a gente identificar ele. Eles são extremamente pequenos, pessoal. Como eles não têm vasos condutores de seiva, esse grupo de plantas é muito pequeno. E tem 100 espécies dentro desse filo. Não é muita coisa, mas 100 espécies, né? A gente para pensar, é um número considerável. E o filo Bryophyta. O filo Bryophyta são os musgos, tá, pessoal? Eles dão origem ao nome de todo o grupo. Já é um grupo com muitas espécies, 9.500 espécies. Além dos seus rizoides, ele tem no eixo principal os cauloides e os filoides, que é um falso caule e uma falsa folha. Os mais comuns são o grupo Sphagnum, do gênero Sphagnum, que é os musgos de turfeira. E olha só, pessoal, esses também desenvolvem um gametófito formado pelo pé, seta e cápsula, que é isso aqui, ó. Esse é o esporófito. Por que esporófito, pessoal? Ele tem uma cápsulazinha aqui que contém os esporos para reprodução. Tem uma haste, os filóides aqui, os cauloides e os rizoides. Então, os filóides, os cauloides e os rizoides. Certo? Bom, existem no cauloide do gametófito e na seta do esporófito células que são especializadas para o transporte de água e sais minerais. E a lignina, né, vai conferir às células, né, vai dar essa rigidez e sustentação a todas as células. E aí a gente fala que o surgimento desses espessamentos foi um passo importante na evolução das plantas vasculares, ou seja, esse grupo pode também ser considerado um grupo intermediário para o surgimento das plantas que têm vasos condutores, das plantas vasculares. Com isso, né, plantas de maior porte vão começar a surgir a partir dessa transição. Em alguns musgos também existem células especializadas no transporte do quê? De substâncias orgânicas. Nós vamos ver mais para frente que isso tem relação com a fotossíntese. Então, a existência dessas células de transporte, né, nos musgos, elas parecem representar uma condição intermediária. Olha, isso que eu acabei de falar. Condição intermediária entre as plantas avasculares, ou seja, que não têm vasos condutores, para as plantas vasculares. Bom, esse é o ciclo de vida. O que é o ciclo de vida, pessoal? O ciclo reprodutivo. É onde dá origem a novos organismos. Então, aqui através da cápsula, que a gente vai encontrar os esporos. Essa cápsula ela é 2N. O que é 2N, pessoal? A gente viu, né? E o pessoal tem que lembrar que 2N você tem um conjunto total genético. Ocorre a meiose para a formação dos gametas. Meiose sempre N, sempre com metade do material genético. Ocorre então o processo desses esporos N, vão ser eliminados pela cápsula. Os esporos são N. Vai ocorrer a germinação. Vai ocorrer, então, a fecundação do anterídeo, o gametângio masculino, se unindo com o gametângio, o gametófito feminino. E isso vai dar origem, pessoal. Vai ocorrer o processo de fecundação e a divisão mitótica. Aí vai ocorrer mitose, 2N. Você tem os anterozoides masculinos, N,
e o arquegônio feminino N vai entrar em contato com o gameta, a oosfera, vai dar origem ao arquegônio, que ele é N, né, a parte de sustentação N, vai formar o embrião 2N para dar origem a um novo organismo, a uma nova briófita, no caso dos musgos, né? Isso é importante, depois está dando uma revisada. Depois a gente pode fazer uma revisãozinha básica sobre isso. Mas lembrando sempre que você vai sair de condições 2N para formar os gametângios N, através de meiose, tanto masculino quanto feminino. Eles vão se unir para dar origem ao embrião 2N, que vai dar origem a um novo indivíduo. Bom, se nós saímos então de uma condição onde nós tínhamos indivíduos que deram origem às plantas terrestres, mas ainda com dependência da água, nós temos as plantas vasculares sem sementes, que são as chamadas pteridófitas. Atualmente esse grupo não recebe mais esse nome. Bom, ele surge então, o surgimento ele coloca que o surgimento das traqueídeas foi fundamental para a evolução das plantas de maior porte. Por quê? Você tem essas, vamos dizer assim, essas traqueídeas, né? Você apresenta vasos condutores, então você aumenta o porte dos seus organismos. A traqueíde é o principal tipo de célula responsável pela condução do quê? Da seiva bruta nas plantas. Então, nós temos aí um grupo surgindo com esse grupo de células chamado traqueíde. Nas angiospermas, que nós vamos ver mais para frente, essa estrutura é chamada de elementos de vaso. Nós vamos estudar um pouquinho isso também. Aí você tem o surgimento do xilema, que é responsável pelo quê? Pelo transporte da seiva elaborada. Pessoal, seiva elaborada, ela é a seiva produzida na fotossíntese. Aí, esses organismos também, os gametófitos, já são reduzidos. E os esporófitos são a fase predominante no ciclo de vida. Nós vamos ver isso. Agora, esses esporófitos, né, dentro dos esporângios, eles são chamados de soros ou estróbilos, ou cones. Olha eles aqui, os soros. Se você olhar nessas plantas, e aí nós vamos ver quem são essas plantas, né, mais para frente. Se você olhar essas plantas, nós vamos perceber que atrás forma esses soros. E quando você aproxima, você vai perceber que são bolinhas. Cada um desses esporos formam umas bolinhas. Bom, o filo, nós vamos ver alguns filos aqui. O filo Pteridófita, que são as samambaias, as avencas. Opa, olha quem chegou aqui. Ô Tina, tudo bem, amor? Veio ver também a aula? Ah, veio participar. Então, são as samambaias, as avencas e as filicinhas. As plantas são mais comuns em regiões tropicais. Quem não tem uma samambaia? Quem a mãe não tem uma samambaia em casa, né? Eu tenho aqui na minha casa. As folhas mais jovens, elas são formadas através de báculos. Olha, o báculo é isso aqui. O báculo é essa região aqui. Bom, os esporos ficam nos soros, que a gente já tinha comentado. As samambaias apresentam raízes adventícias. Vou mostrar aqui, olha só. O que é uma raiz adventícia? Essa formação aqui. A Tina quis participar hoje da nossa gravação. Então, nós vamos ver aqui que as raízes adventícias elas ficam desse formato nas plantas. Nós temos um grupo conhecido como xaxins. Eles estão em extinção atualmente, pela grande retirada que teve, e são xaxim. Olha só quem veio também. Agora veio a Mel. Veio todo mundo. Todo mundo resolveu vir participar da gravação, né, Melissa? Linda. Então, nós estamos aqui observando esse grupo das pteridófitas, do filo Pteridófita. Olha elas aqui. As samambaias do grupo de pequeno porte, agora nós temos um grupinho aqui de samambaias de pequeno porte, que a gente chama do gênero Salvinia.
Azolla e Marsilea. Olha só, e são aquáticas, hein? Para a gente ver que esses grupos ainda são dependentes do quê? Da água, né? Bom, olha só, foram incluídos alguns grupos, outros dois grupos no Filopteridophyta, que é o Psilophytas, que é o Psilotum, também conhecida, é um grupo bastante antigo. Essas plantas têm milhões de anos, são dos grupos primordiais. Então, eles têm esse esporófito verde, olha, esse cabinho aqui, ó, que a gente está vendo, para vocês verem aqui. Suas folhas e esporos são produzidos por ângios, que são reunidos normalmente em 3, na extremidade dos ramos laterais curtos. Aí nós temos os Equisetum. O gênero Equisetum, que são as cavalinhas, é um grupo, gente, que eu vou falar para vocês, eles são da época dos dinossauros. É a mesma coisa que você tivesse um dinossauro numa coleira. Uma comparação esdrúxula, mas é um fato. Então eles são reconhecíveis, eles estão em locais úmidos, a gente reconhece eles muito bem por causa do seu corpo ereto, né, com gomos. Olha aqui, os gomos aqui. Ó, dá para ver de perto. Essas partes de reprodução, onde ficam os estróbilos, que contêm os esporos para reprodução. Então, eles estão localizados, esses esporângios, eles são localizados aonde? Nas extremidades do caule. Bom, nós temos o filo Nossa, às vezes enrosco o nome. Licophyta ou Licopodiophyta. São dos gêneros Lycopodium e Selaginella. Também estão em áreas tropicais. Nesses locais, os indivíduos eles vão permanecer em estado de latência. Só vão se reproduzir quando há umidade do ar ou chuvas, ou seja, são grupos que realmente dependem da água. Em função disso, vamos dizer que as Selaginella são chamadas de reviviscentes. E os esporângios dessas plantas, desse filo, são reunidos em estróbilos também. Bom, e aqui a gente tem agora, então, o ciclo de vida das pteridófitas, aonde a gente começa com um esporófito, onde é o conjunto todo, 2N, até ocorrer o processo de meiose, formação dos esporos. E esses esporos vão dar origem ao prótalo, para a gente gerar o quê? O anterídeo, que vai dar origem aos anterozoides, N, por causa da meiose, e a oosfera, que também é N, onde o arquegônio dá origem a essa oosfera. Ocorre a fecundação, forma novamente o zigoto 2N, o esporófito 2N, para a origem de um novo organismo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Não se esqueçam, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima aula. Aquele abraço.